consigo mesmo o compromisso de evitar qualquer tipo de exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho, todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e assim identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os, enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua própria vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina, em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver, de qualquer modo, é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Toda vez que eu leio uma página, alguns de vocês me mandam assim no privado: nossa, essa página saiu para mim. Eu acho que essa página saiu para mim. Acho que essa especial saiu para mim. Porque a gente se manter em paz o tempo todo, vivendo numa fogueira, dentro de uma fogueira, né? É muito difícil. Antes eu tinha alguns problemas, eu não sabia a origem. Agora eu fiquei sabendo a origem, que é essa mediunidade esquisita do empata, né? O empata, que sente o que o outro sente, né? Só que é o que o Hans me fala. Eu sentir o que o outro está sentindo é uma coisa, eu sinto, eu absorvo, trabalho e devolvo em forma de luz. Mas como eu não sabia lidar com essas coisas, o que estava acontecendo muito era que eu absorvia, retia e ficava mal, né? Então, eu não conseguia, eu não estava mais conseguindo a tranquilidade por causa dessas angústias, até que a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a trabalhar, a gente vai aprendendo a conviver. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que, além da gente de ser assim, não obrigação, mas um prazer, a gente fazer todo o bem que nos é possível fazer, a gente tem que ajudar sem exigir, né? Eu não posso ajudar exigindo que o outro modifique, eu não posso ajudar exigindo que o outro entenda o meu ponto de vista, porque às vezes, no afã da gente querer ajudar, a gente quer que o outro assimile o ponto de vista da gente, e não é, né? Então, a gente precisa deixar que a tranquilidade banhe o pensamento da gente. E, acima de tudo, nos encher de compaixão, né? E bondade, para ajudar a todos. Quantos de nós não estão em dificuldades grandiosas? Tirando essas questões de doença física, que nós temos muitos irmãos no grupo que estão passando, né, por provas difíceis relacionadas à enfermidade, né? Alguns com doenças de difícil trato, igual o seu Ribamar, está com Covid, está no hospital, é uma pessoa mais idosa. Nós temos
nossa irmã Elci, que a gente tem pedido muitas preces para ela, que está numa batalha perene, uma batalha firme, porque ela tem muita fé, ela está lutando contra um câncer, tantos outros com depressão, tantos outros com outros problemas, problemas cardiológicos, problemas relacionados a questões psiquiátricas. Quantos? Todos nós somos enfermos, e é por isso que nós estamos nesse grupo, né? Porque Jesus, em Mateus, nos ensinou que sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam. Quem precisa de médico somos nós. Né? Por isso que nós estamos aqui reunidos, porque nós estamos procurando lenitivo para as nossas almas, para os nossos espíritos doentes. Olha que bênção que essa reencarnação, como a gente está estudando na quinta-feira, olha que bênção, nós tivemos essa oportunidade de estar aqui agora para tratar das nossas almas enfermas. Né? Esse recado que nós temos recebido de que não é necessário a gente fugir da nossa rota, sair da nossa rota diária para poder fazer todo o bem necessário. E mais uns dias atrás, um mês, 2 meses, nós recebemos uma canalização, se não me engano, na quinta-feira, do Seta Branca, em que ele falava ostensivamente que era para a gente cuidar dos nossos, para a gente proteger os que estavam mais próximos, os próximos mais próximos, os filhos, os companheiros, esses estariam precisando muito mais de nós. Essa mensagem, eu acho que tem uns 2 meses, mais ou menos, e olha, todos aqui no grupo estão passando por algum tipo de dificuldade com algum parente, com alguma pessoa muito próxima, né? Então, a oportunidade abençoada que nós temos, né, de nessa existência fazer alguma coisa de bom. Então, eu não preciso ir para as praças públicas e eu não quanto eu possa contribuir com a Cruz Vermelha, com os Médicos Sem Fronteira, com tantas outras ONGs maravilhosas, eu devo e posso contribuir. Com quanto eu puder contribuir, com uma cesta básica para uma família necessitada, com uma roupa que eu não uso mais, com um alimento que na minha despensa está até sobrando, eu tenho até em grande quantidade, eu devo fazer. Mas o maior e o mais premente socorro, né? É esse que a espiritualidade nos aponta, de acudir, de socorrer, de trabalhar, de fazer todo o bem possível para aqueles que estão no nosso convívio imediato, né? Todos eles, parentes próximos, amigos de dentro da nossa casa, companheiros de luta, né? Todos aqueles que de uma forma ou de outra prescindem do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa colaboração, do nosso amor, né? Porque nós seremos cobrados. O Livro dos Espíritos nos dá essa indicação. Que fizestes dos espíritos que eu vos confiei? Que eu vos confiei como filhos, que eu vos confiei como pais, que eu vos confiei como esposos, como esposas, que eu vos confiei como irmãos, como sogros, como sogras, como cunhados. Que fizeste dos espíritos que eu vos confiei? Emmanuel nos fala que nós somos responsáveis, no mínimo, que a nossa órbita, nós conseguimos influenciar, no mínimo, 10 pessoas. No mínimo. Se eu consigo influenciar, eu não sei se é 10 ou 20 pessoas, que ele fala que nós conseguimos influenciar diretamente. Depois eu vou até olhar novamente. Mas se eu consigo influenciar 10 pessoas de forma positiva, e se essas 10 pessoas conseguem influenciar outras, nós estaríamos fazendo uma corrente de luz, uma corrente de amor,
Hoje eu li o depoimento que a Aninha mandou para nós lá no grupo, né? De uma pessoa que ela compartilha as orações diárias. E vocês viram o depoimento dessa senhora lá de Belo Horizonte? Ela falando os milagres que essa oração está fazendo na vida dela. Eu sei que muitos daqui nem sequer ouvem a oração. E é um desperdício, porque ele faz uma breve oração, ele faz um ensinamento, ele fecha com outra breve oração e depois ele envia uma música que é sempre uma música intuída pela espiritualidade. Ainda que a gente não consiga orar com aquelas fibras do coração, quando a gente termina aquele momento que dura no máximo 10 minutos, a gente está tão leve, está tão bem, né? E a gente está se sentindo tão revigorado, porque é um momento que a gente para, ainda que não possa ser às 6 horas, porque a gente está ocupado, está saindo do trabalho, no momento que der, a gente ouve, e aquilo traz um bem danado, porque não é à toa que a espiritualidade, em algum canto desse país, pediu que se fizesse esse trabalho. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Essas orações alcançam diferentes pessoas e fazem milagres. Aqueles milagres que a gente muitas vezes pede, porque a nossa visão de milagre é diferente. Mas para a gente entender, a gente consegue mudar a natureza das coisas pela fé, pelo pensamento fortalecido. E uma oração é esse canal para nós, né? Então, é um momento de muita alegria, de muita paz, a gente saber que nós temos condição de viver em paz, né? Como diz Emmanuel, viver de qualquer jeito, todo mundo pode, é para todos. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Para a gente viver em paz conosco, é aquela coisa de nós chegarmos no final do dia, olhar, fechar os olhos, olhar para dentro e nos perguntar: eu fiz todo o bem que eu podia ter feito hoje? Aqui dentro de casa, para os meus filhos, para os meus companheiros, para os meus animais domésticos, ou então sozinha aqui dentro de casa, eu fiz todo o bem que eu podia, vibrando positivamente, pensando coisas boas, ao ir à farmácia, ao ir ao mercado, eu tive um pensamento bom, eu mantive um pensamento elevado. Porque, veja, quando a gente fala de mediunidade, principalmente, o espírita acha que ele é médium no centro espírita 1, 2 vezes por semana durante 1 hora. E não é. Nós somos médiums 24 horas por dia. Nós somos antenas captando e irradiando luz. Essa é a nossa missão. Captar e irradiar luz. Nós captamos sombras e devolvemos luz. Essa é a nossa missão. Mas para a gente devolver luz, a gente precisa estar em harmonia, a gente precisa estar em equilíbrio, né? E esse encontro, uma das funções dele é trabalhar o nosso equilíbrio interno. A todos aqueles que têm os seus problemas pesados, que têm as suas questões, às vezes, aparentemente insolúveis, elas não são insolúveis, né? Nós temos que lembrar que Deus tem um propósito para cada um de nós e que muitas vezes essas dificuldades, esses problemas pelos quais nós passamos, eles são simplesmente colheita de sementeiras anteriores, mas pelo nosso pensamento, pela nossa força de vontade, agora que nós temos consciência que nós queremos nos reajustar com as leis divinas e seguir nosso caminho em paz, então nós podemos modificar esse estado de coisas e atrair para nós tudo aquilo que é divino, a começar pela saúde do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo emocional, a começar pela prosperidade, pela fartura, pela abundância, a começar pela paz. Todos nós temos direitos, né? Então, que Jesus nos abençoe imensamente nessa noite. Vamos fazer uma oração
com muita fé, pedindo a Jesus que abra esse trabalho mais uma vez, que esteja conosco mais uma vez. Pois se 2 ou 3 estão reunidos em teu santo nome, ali te encontra com eles. Nós estamos aqui, Senhor, todos nós reunidos em torno do teu evangelho de luz, buscando, Senhor Jesus, aprender as tuas lições imorredoras de amor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa página do Evangelho de Paulo, que nos atenta para a paz verdadeira. Nós te rogamos, Senhor Jesus, que possa nos iluminar nesta noite mais uma vez, trazendo intuição, trazendo orientação para os palestrantes da noite. Mas em especial, Mestre amado, e com muita fé em nossos corações, nós te pedimos por todos deste grupo que passam por algum tipo de prova, de expiação, de qualquer natureza, que possa o Senhor abençoar imensamente. Em especial, Mestre amado de Jesus, nós te pedimos que envie os teus mensageiros de cura, os xamãs, os médicos espirituais, os seres iluminados da quinta dimensão e todos os anjos e arcanjos que trabalham sobre a direção da consciência cósmica feminina, que aqui na Terra chamamos Maria de Nazaré, que possam socorrer, trazer a cura, o bem-estar aos nossos irmãos Ribamar, a Elci, a Patrícia Reis e a todos aqueles que estão com enfermidades mais graves, mas que não citamos os nomes. Ampare o Senhor Jesus, fortaleça os seus espíritos no desejo de obter a cruz, a cura. E, Senhor, nos mostre que a cura é uma decisão pessoal, individual. Mostre e fortaleça a cada um de nós que, se nós desejarmos a cura, desejarmos a solução de nossas aflições, se nós desejarmos viver na luz e na paz, nós assim alcançaremos. Pois quando, Senhor Jesus, nós modificamos a nossa condição de pensamento, com certeza o universo abre todas as suas comportas e deixa jorrar sobre nossa vida todas as benesses que o Senhor criou e ao qual temos direito por herança divina. Por isso, Senhor Jesus, nós te convidamos a estar conosco aqui nesta noite, mais uma vez, e a nos conduzir nestes trabalhos. Sê conosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, muito boa noite a quem eu não cumprimentei ainda. Sejam todos muito bem-vindos. E agora nós vamos passar a palavra para o Marco Antônio, que está pretendendo terminar a parte dele hoje, tá? E fique à vontade, Marco, que Deus o ilumine, o abençoe, para que você tenha muita iluminação para nos trazer esses ensinamentos tão preciosos. É com você. Obrigado, Vilvânia. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Possivelmente vai ser o último dia hoje, né? Vamos ver. O último dia dessa etapa, né, Marco? Que tem estudos futuros, né? Vamos ver, Vilvânia. Então, gente, dando continuidade ao item 3, notícias históricas da introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas 2 últimas semanas, nós estudamos os seguintes grupos, né, os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, portageiros, fariseus e os escribas, que eram os doutores da lei. Nós vamos encerrar, né, com o estudo da sinagoga, dos saduceus, dos essênios e dos terapeutas. Queria só salientar que, na verdade, esses grupos todos eram judeus, né? Eram grupos, mas todos vinham lá
da família lá de Jacó, né? Das 12 tribos, como eu fiz o estudo, né? Então, todos eram judeus, apesar de ter essa separação, né, que existia entre eles. Começamos agora pela sinagoga. Deixa eu só diminuir a telinha aqui. Só um minutinho. A origem histórica da sinagoga. Por volta de 587 a.C., né, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e sua população dispersa, como eu já tinha falado, né, a primeira diáspora. Depois do regresso do exílio na Babilônia, é que o judaísmo começou a se desenvolver com o culto a centrar-se na sinagoga, um hábito adquirido na Babilônia devido à inexistência de um templo, né? Como já tinha falado, né? O templo foi destruído. E somente quando eles voltaram, né, que Ciro, o rei da Pérsia, permitiu que ele fosse, né, reconstruído, bem como a cidade de Jerusalém. Como eu também tinha falado, né, as tribos de Judá, Benjamim e os levitas, né, que foram lá para a Babilônia, eles mantiveram esse culto e essas tradições, né, lá na região. Então, isso, quando eles retornaram, né, eles continuaram com todas as suas tradições e cultos. A sinagoga não se limitava ao prédio, simplesmente. As reuniões religiosas dos fariseus no judaísmo, pós-destruição do templo, eram também feitas em casas privadas, e ainda há sinagogas que reúnem em casas privadas. Nessa época, a instituição da sinagoga popularizou-se. No século I depois de Cristo, já havia de 394 a 480 na região de Jerusalém somente. A sinagoga mais antiga a ter um registro seria aquela de Jericó, perto das ruínas de um palácio asmoneu, no primeiro século a.C., entre 70 e 50 a.C. Essa dinastia dos asmoneus, ela foi fundada após a revolta dos macabeus, que eu também já mencionei anteriormente, que deu origem à linhagem real que governou Israel até a sua subjugação pelo domínio romano. Após a destruição do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo, houve a proibição de erguer sinagogas na Palestina. Não obstante, há na região cerca de 100 ruínas de sinagogas no período do Segundo Templo e dos primeiros séculos da Era atual, como a notável sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga passou a funcionar, né, como um ponto de encontro dos judeus para as orações e para a leitura das Escrituras. Além do judaísmo rabínico, as sinagogas também inspiraram locais de culto em outras religiões, nascidas mais ou menos no mesmo período, ou mais para frente, como as sinagogas samaritanas, né, as igrejas cristãs também, e a Kenesa Caraítas, que era uma religião abraâmica. Na época, né, era no Templo de Jerusalém que se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, para ir, seguiam todos os anos em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. Por ocasião dessas festas que Jesus também costumava comparecer. Porém, as outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, que eram como edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, né, ensinava aos sábados nas sinagogas. Uma coisa que eu, pesquisando ainda hoje, que eu consegui achar na internet, né, segundo descobertas arqueológicas recentes, a primeira sinagoga fundada nas Américas foi a Sinagoga Caial Sul Israel, que foi construída no Brasil em 1637 e cujas antigas ruínas encontravam-se cuidadosamente preservadas na cidade de Recife, no mesmo local hoje onde foi posteriormente construído o Centro Cultural Judaico do Estado de Pernambuco.
Eu achei interessante isso, porque eu quis colocar para vocês ter conhecimento. Partiremos agora para o estudo desse grupo, os saduceus. 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 Os saduceus, ou sadoquistas, ou zadoquistas, era uma seita presente na Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o ano 248 a.C. até o ano 70 d.C. Foi assim chamada devido ao seu fundador, Sadoc. Os saduceus clamavam ser os legítimos descendentes de Sadoc, que é o sumo sacerdote de Israel, e, portanto, os legítimos detentores do sumo sacerdote e da liderança religiosa em Israel. Assim eles acreditavam. Acreditava-se que a extinção desse grupo que a extinção desse grupo ocorreu algum tempo depois da destruição do Segundo Templo de Jerusalém, em 70 d.C. Essa seita foi identificada com o alto escalão social e econômico da sociedade da época na Judéia. Eram as personalidades importantes, sendo pouco numerosa, e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus. O grupo cumpria variadas funções políticas, sociais e religiosas. Tem um probleminha no mouse. Com relação às funções políticas, os saduceus supervisionavam muitos assuntos formais do Estado. Os membros dos saduceus atuavam em... Eles administravam o Estado internamente, representavam o Estado internacionalmente, participavam dos sinédrios, assembleias que funcionavam como legislativo e judiciário da antiga Israel. E cada cidade poderia ter o seu próprio sinédrio menor, sendo o grande sinédrio o mais importante de todos. Representava toda a antiga Israel. Quer dizer, as cidades também poderiam ter o seu sinédrio, como eu achei isso hoje também na minha pesquisa, né? Mas eram compostos de menos membros do que o principal, né? O alto sinédrio, que era em torno de 71 membros. Eles coletavam impostos. Esses coletavam não era que nem os publicanos, né? Que lá iam cobrar os impostos. Eles recebiam os impostos, né? Que eram cobrados. Eles também viam na forma de tributo internacional dos judeus na diáspora. Quer dizer, aqueles que estavam exilados também tinham que pagar esses impostos. Eles regulamentavam as relações com o Império Romano, mediavam as queixas domésticas, né, ali na Judéia. Nas questões religiosas, os saduceus diferenciavam dos fariseus nos seguintes pontos. Eles não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição. A opinião deles é que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que eram obrigados a fazer era observar a lei, sendo um ato de virtude não tentar exceder em sabedoria os que as ensinam. Né? Interessante, né? Eles ensinavam, então não poderia ceder a sabedoria deles. Isso eu tirei da história do livro História dos Hebreus, de Flávio José, que é o historiador. Não acreditava nem nos bons e maus anjos. Acreditava na providência, mas não esperando nada depois da morte, e servindo apenas como um objetivo de recompensas temporais. Quanto às escrituras, ele se prendia ao texto da lei antiga, não admitindo nenhuma outra interpretação. Por isso, não aceitavam a tradição oral que nem os fariseus. Eles colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei, acima das práticas exteriores do culto. Os saduceus, eles negam absolutamente o destino e creem que, como Deus é incapaz de fazer o mal, ele não se incomoda com o que os homens fazem. Dizem que está em nós fazer o bem ou o mal, segundo a nossa vontade nos leva a um ou a outro. E as almas não são nem castigadas, nem recompensadas no outro mundo. Isso eu realmente tirei lá da história dos Hebreus, também, do Flávio José.
Então, por causa disso, podemos considerá-los os materialistas, né? Os deístas e os sensualistas da época. Com relação a Jesus, no Evangelho, tem essa passagem de Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 23. Temos uma passagem deles onde eles têm uma oportunidade de interpelação a Jesus, com o objetivo até meio sarcástico de expô-lo ao ridículo, já que não acreditavam na ressurreição. Para atingirem tal finalidade, eles propõem a Jesus a seguinte hipótese. Eles queriam testar Jesus, né, se conhecia as Escrituras ou não. Né? A passagem é essa. Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos 7 estiveram casados com ela. Né? Esse foi o questionamento que os saduceus fizeram em cima de Jesus. Quer dizer, querendo questionar sobre essa cultura, né, que quando morria e não tinha descendentes, o irmão, né, do falecido que tomava a mulher como esposa. Né? Eles eram muito preocupados com essa parte da herança, da relação do primogênito. E uma coisa interessante, isso já é para ter falado há muito mais tempo no meu estudo, é esse número 7. Esse número 7, a questão do 7, aparece mais de 800 vezes na Bíblia. E só no Apocalipse só aparece 50 vezes. Quer dizer, e é um número, vamos dizer, místico, cabalístico, eu não sei o que seria. Mas tudo está relacionado ao 7, né? Fala, Deus descansou no 7º dia, né? Jesus falou, não perdoar 7, mas 70 vezes. Quer dizer, o 7 e também os múltiplos de 7. Jeremias falou, depois de 70 anos, vocês retornarão da Babilônia. Esse é um estudo muito interessante em cima desse número 7 na Bíblia. Aí Jesus, acabou meu mouse aqui, Jesus respondeu para eles, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, ou serão como anjos do céu. E quanto ao fato de que os mortos vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés a passagem da sarça ardente? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão enganados. Isso ele falou para os saduceus. Como eu já até comentei antes, né, a mulher, naquela época, era considerada que nem um objeto. Era vista como uma fonte de serviços e apenas de procriação. Afinal delas, nasciam os filhos primogênitos, que dariam prosseguimento à linhagem do pai. Daí que, se uma mulher se casasse com um homem e esse viesse a morrer sem deixar filhos, a viúva deveria velar para que os bens deixados pelo finado fossem repassados a alguém da mesma linhagem, o que possibilitava e até recomendava que ela voltasse a se casar com o irmão do falecido e de outro até o nascimento do tal primogênito. Observe-se que essa questão tratada pela lei era o direito de sucessão e de herança, né, da época. Mas os saduceus, querendo colocar Jesus em situação difícil, criaram uma hipótese que foge totalmente da questão legal, partindo para aquilo que Jesus vinha pregando como a nova visão sobre a morte e sobre o fim último do homem. Visão essa que não era de forma alguma acolhida pelos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Vê-se, portanto, né, que Jesus afasta o conceito de posse da mulher pelo homem, tratando o matrimônio como um ato onde o homem e mulher entregam-se mutuamente para a vida em comum. Esse é um aspecto bastante interessante e deveras importante até os nossos dias de hoje.
né? Então, Jesus falou que a mulher não era um objeto, né? Simplesmente passar para o outro. Ela tinha vontade, ela deveria escolher com quem se casar. Aí Jesus esclarece que Deus não é dos mortos, mas dos vivos, tomando, por exemplo, a identificação do próprio Deus, de Deus feita a Moisés na sarça ardente, né? Que ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está lá em Êxodo 3:6. Ora, se Deus é Deus dos vivos, né? Citando Abraão, Isaac e Jacó, então como descrer da ressurreição? E ao mesmo tempo dizer, acreditar em Deus que não é Deus dos mortos? Com este ensinamento, Jesus consolida a ressurreição como o fim último do homem, que no tempo oportuno será chamado a vida eterna. E, finalmente, na fala de Jesus, ficam destruídos esquemas judaicos relativos aos direitos patriarcais de casamento, propriedade e dependência da mulher, do pobre, da viúva e do estrangeiro em relação aos padrões existentes. Aqui encerramos, né, os saduceus, agora nós vamos falar dos essênios. Os essênios eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo, e cujos membros habitavam espécies de monastérios, formando entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Os essênios viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar o Torá, né, que é as escrituras sagradas para os judeus, e que formam os 5 livros, né, do Antigo Testamento, como já tinha também falado. O surgimento da seita ocorreu numa época em que a classe de Jerusalém, na Palestina, estava sob forte influência da cultura grega, que era racional e pagã. Uma das consequências da influência foi o afastamento entre o governo judeu local e alguns grupos religiosos, que pregavam a defesa de costumes mais tradicionais desse povo. As principais características dos essênios eram: distinguiu-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma estrita regra de disciplina, codificada em manuscritos, que regulava todos os detalhes da vida diária. Eles acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição. Conforme, né, Fábio José, acreditavam que as almas eram imortais. Achavam que se deve fazer todo o possível para praticar justiça e se contentavam em enviar suas ofertas ao templo, sem oferecer lá os sacrifícios, porque o faziam em particular, com cerimônias ainda maiores. Eles condenavam a servidão e a guerra. Viviam um celibato. Alguns mestres não se casavam, todavia o celibato não era obrigatório. Eles tinham seus bens em comum, sem que os ricos tenham maior parte que os pobres. Então, eles aboliam a propriedade privada e se entregavam à agricultura. Acreditavam em curas pela mão, milagres físicos e bênção com as mãos. Eles realizavam curas com ervas medicinais e aplicação de argila. Eram todos vegetarianos, por isso que se dedicavam-se à agricultura. Tomavam banho antes das refeições, né? E a comida era sujeita a rígidas regras de purificação. Quer dizer, eles se purificavam, né, tomando banho antes das refeições. Eles acreditavam que a natureza, os seres humanos e todas as coisas vivas era o verdadeiro templo de Deus, pois ele não habitava em lugares feitos pelas mãos dos homens, mas sim nas coisas vivas, e que as ofertas a Deus eram partilhar da comida para com os famintos, sejam homens ou animais. Nas questões relativas às ações humanas, os essênios afirmavam que tudo geralmente dependia do destino, e que nada nos acontece que ele não determine.
Isso também é dito no livro História dos Hebreus, do Flávio José. Você vê, então, essas características dos essênios, né? Eles eram muito dedicados à natureza, ao bem, ao próximo, né? Não aceitavam a servidão, né? Muito parecido com alguma coisa que nós já estudamos hoje, né? Atualmente. Existiam os essênios que não tinham mulheres nem criados, como eu tinha falado, né? Uns adotavam o celibato, porque estavam convencidos de que as mulheres não contribuíam para o descanso da vida. Quanto aos criados, consideram uma ofensa à natureza, que fez todos os homens iguais, querer sujeitá-los. Também tirei da história dos Hebreus isso. Mas também havia uma outra espécie de essênios, que divergia no que se refere ao casamento. Eles acreditavam que seria abolir a raça humana, renunciar ao casamento, pois que, se todos fossem dessa opinião, ver-se-ia em breve a família humana completamente extinta, né? Por isso é que contraíam um casamento. Mas esse casamento era interessante, né? Eles escolhiam a esposa, mas não casavam com ela durante 3 anos. Durante 3 anos, observavam se ela não ia ficar doente, se ela, né, não teria nenhum problema de saúde. Aí eles casavam. E quando ela ficava grávida, durante a gestação, eles se afastavam da esposa, eles não acompanhavam a esposa, né? Isso é para dizer que eles não se casaram, não foi porque queria relação, a parte sexual, né? E sim porque amava a pessoa, a mulher. A semelhança entre o seu gênero de vida, os princípios de moral que professavam e certos rituais, como batismo, né, que eles realizavam esse ritual nas águas para os iniciados, e a comunhão. E fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes de sua missão pública e que João Batista fosse também um essênio. Mas, após a tradução, né, dos manuscritos do Mar Morto em 2002, constatou-se que não havia nenhuma referência da presença de Jesus, João Batista ou aos primeiros cristãos. E provavelmente também foram exterminados pelos romanos, obrigados a deixar suas comunidades e fugir por volta do ano 62 depois de Cristo. Vamos agora encerrar a parte do estudo, né, do livro com os terapeutas. Os terapeutas, vem do grego terapeutai, né, formado de terapeuin, quer dizer servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eles eram sectários judeus contemporâneos do Cristo. Eles viviam no Egito, nas imediações de Alexandria, uma das cidades mais importantes dos primeiros tempos do movimento cristão, bem antes da constituição em Roma, né, de uma religião dita cristã, com pretensões a ser universal. Nessa comunidade, né, homens e mulheres acorriam para se preparar para uma vida mais verdadeira, mais elevada, sendo tratados da mesma forma. Embora, né, interessante isso, estava escrito lá na pesquisa, embora houvesse um muro que os separasse, né, os homens das mulheres. Todos ouviam as mesmas palestras, podiam estudar os mesmos textos e procuravam ter os mesmos hábitos de comportamento. Para os padrões judaicos de então, isso era algo impensável, né? Pilon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-se uma seita do judaísmo. Eusébio de Cesareia, né, São Jerônimo e outros pais da igreja, né, os pais eram influentes teólogos, professores e mestres cristãos, eles pensavam que eram cristãos, que os terapeutas eram cristãos. Fossem cristãos ou judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, né, eles representam aquele traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. O que distinguia ainda mais os terapeutas era o exercício de vida que continuamente buscavam. Buscavam ser comedidos no falar, no comer e no beber. Prezavam as virtudes do coração e da mente.
Contudo, o que mais os distinguia era a preocupação com o ser, para o que isolavam-se na comunidade para melhor aprimorassem nesse mistério. Adestravam-se para ver em cada um, fosse quem fosse, uma manifestação do ser, a presença divina em tantas formas de existência. Esmeravam-se em procurar as necessidades relativas, não propriamente à personalidade de cada um, mas o que de fato necessitava o ser universal para se desenvolver plenamente. Eu estou vendo o tempo aqui que eu estou controlando, eu gostaria de falar rapidamente sobre os zelotes. Isso não está no Evangelho, mas achei isso dentro da minha pesquisa, que era um grupo também dessa época aqui. É rapidinho, é 2 lâminas só. O termo zelote ou zelota significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus. A seita foi estabelecida por Judas o Galileu, é o que está na foto anterior. A sua origem prende-se ao movimento político judaico do século I, que procurava incitar o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano e expulsar os romanos pela força das armas, conduzindo a Primeira Guerra Judaica Romana entre 66 e 70 d.C. Os zelotes se constituíram a partir dos fariseus. Provém especialmente da classe dos pequenos camponeses e das camadas mais pobres da sociedade. Eles rejeitavam o pagamento de tributo pelos israelitas ao imperador pagão, sob a alegação de que tal ato era uma traição contra Deus, o verdadeiro rei de Israel. Eles queriam restaurar um estado onde Deus seria o único rei, representado por um descendente de Davi, era o messianismo. Nesse sentido, os zelotes são reformistas, isto é, pretendiam restabelecer uma situação passada. Enquanto os fariseus se mantinham numa atitude de resistência passiva, que eu já tinha comentado também, quando eu falei sobre os fariseus, os zelotes partiram para a luta armada. Por isso, as autoridades os consideravam criminosos e terroristas e eram perseguidos pelo poder romano. Entre os apóstolos de Jesus, provavelmente 2 eram zelotes. Simão, isso tem na passagem em Lucas, capítulo 6, versículo 15, e em Atos 1, e versículo 13. E Judas Iscariotes. O Simão Pedro parecia adotar certos métodos dos zelotes, apesar que não era um zelote. Então, aqui eu encerro o meu estudo, nessas 6 semanas que eu estive junto com vocês. E para encerrar, eu estava lendo o Consolador, essa questão dos 271. Moisés, a pergunta, Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Então ele fala, responde Emmanuel, Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho trouxe a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, o que é o cristianismo redivivo, veio com a tarefa da verdade. Mas no centro de tudo isso está Jesus, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Porque sem Jesus no coração, não adianta nada os 3 vértices do triângulo. Eu agradeço a todos pela atenção, pelas palavras de carinho que eu recebi e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Marcos, maravilhoso, maravilhoso. Foi muito, muito, muito bom. Não tem palavras para exprimir o quanto eu aprendi essa noite, principalmente, sabe? Os saduceus a gente já sabia que eram os capitalistas da época, mas Jesus não se preocupa em combatê-los tanto, porque eles eram capitalistas, ficavam na deles e não causavam muito problema. Já os fariseus é que se miscuíam, Os hipócritas, Eles eram os hipócritas, Agora, eu também já tinha escutado falar que Jesus viveu entre os essênios, Logo que ele volta de suas viagens,
pelo Oriente, ele estaciona entre os essênios antes de voltar para o convívio familiar. Isso tem em muitas obras espíritas, mas também as obras espíritas apontam que ele viveu entre os terapeutas, né? E é certeza que foi que o judaísmo de Jesus estava muito mais relacionado com os essênios e terapeutas do que com os saduceus e os fariseus. Os fariseus, né? Com certeza. Você vê como que era o comportamento, né, dos essênios terapeutas, como era, né, aproximava muito dos ensinamentos de Jesus, né? Então, agora, quando a gente for começar aquela parte do Evangelho, do capítulo 1 para frente, todas as vezes que a gente ouvir alguma passagem de Jesus se reportando aos saduceus, aos fariseus, aos essênios, aos escribas, aos nazarenos, olha, está assim, muito vivo na nossa mente. Gratidão.